bem, pessoal? Começando o nosso Podsex nessa terça-feira maravilhosa, 6 de setembro, comemora-se o Dia do Sexo. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. Na verdade, entendedores entenderão. Estou aqui com convidadas maravilhosas, especialistas no assunto. Afinal de contas, nada melhor do que comemorar o Dia do Sexo, falando sobre sexualidade, tão importante para a nossa vida emocional, para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental. Então bora lá chamar todo mundo, homens, mulheres, casais, solteiros. Vamos falar de sexo aqui no YouTube do Grupo Massa. Sejam bem-vindas, minhas convidadas. Vou apresentar primeiro, né? Temos a Alisha, terapeuta tântrica. Temos também a Mora Padilha, ela que é sex coach. E a nossa querida Camila Moura, psicóloga e sexóloga também. Sejam bem-vindas ao nosso Podsex, meninas. Obrigada. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. O Sex Appeal está aflorado no estúdio. Então sejam bem-vindos vocês também para os comentários aqui no canal do YouTube do Grupo Massa. Muito bem-vindos. Bom, para começar a nossa conversa, eu vou perguntar já para a Amora, até porque a gente já conversou fora daqui sobre essa data, né? Por que o sexo comemorado no dia 6 de setembro? Olha, foi uma sacada de marketing de uma empresa de preservativos. Eles precisavam movimentar as vendas e por que não criar o Dia do Sexo? Assim como foi criado o Dia das Mães, dos Pais, e aí criou-se essa data, 6/9, né? Alusão ao 69. Essa sacada então de marketing criativa para comemorar o Dia do Sexo, e a gente tá ali, a gente não, né? A empresa está desde 2008 tentando trazer isso para o Brasil de uma forma muito leve, que as pessoas possam, como a gente está fazendo hoje aqui, falar desse assunto, comemorar essa data e lembrar a importância de a gente falar de sexualidade, falar de bem-estar, e é para isso que a gente está aqui hoje. Com certeza. Afinal de contas, ainda estamos em 2022, mas o tema, o assunto sexo ainda é um tabu para muita gente, das nossas antigas gerações até hoje. Camila, por que tanta dificuldade ainda da gente falar abertamente sobre esse assunto, e esse assunto sexo ser ainda tratado com tanta vulgaridade, ser tratado com uma barreira de preconceito? É fato. A gente ainda vive o tabu sobre o sexo e sobre a sexualidade. Eu acredito que esteja voltado por 3 questões. Primeiro, os conceitos religiosos, que pega bastante na nossa cultura, né? A gente vem de uma formação cristã religiosa. Eu elencaria também a falta de conhecimento no assunto. Então hoje nós não temos uma educação em sexualidade, e uma vez que a gente não conheça algo, a gente dá margem para que o senso comum impere. Então as coisas que a gente escuta de geração por geração, que nunca as pessoas se questionam, vão tratando aquilo como uma verdade. Então existe muito tabu em relação à sexualidade, porque falta a nós todos uma educação em sexualidade. Com certeza. Alisha, você como terapeuta, consultora também sexual de homens e mulheres, você percebe que as mulheres ainda têm mais dificuldade do que os homens a lidar com esse assunto? Com certeza. O que a gente vê, né, em todos os atendimentos, quando a gente vai conversar com o público masculino e feminino, é a falta de diálogo sobre sexualidade. Às vezes até faço a pergunta, diante de qual característica a gente escolhe nosso parceiro, porque se a gente tem dificuldade ou não se sente à vontade de falar sobre nossos gostos, fantasias e desejos com o nosso parceiro, revelar se a gente está feliz ou não na nossa vida sexual, então, diante de qual valor a gente está escolhendo nosso parceiro de vida? Porque o nosso parceiro, né, nosso parceiro e nossa parceira deveria sim ser a pessoa que a gente confia, que a gente pode desabafar. Então a gente vê que as pessoas não se sentem à vontade de falar sobre a sua intimidade com o seu próprio parceiro da vida. Então é um assunto que não existe dentro da relação das pessoas. Então, por conta disso, essa falta de comunicação, as pessoas estão infelizes. É só um pequeno ajuste que é poder falar, expressar seus desejos, suas fantasias. É por isso que a gente está aqui hoje, para tentar trazer mais leveza nesse assunto e ajudar as pessoas que estão nos assistindo. E falando nisso, a gente tem muitas telespectadores do nosso Podsex, e a gente já quer dar uma super dica do nosso patrocinador Forte Life. Vou até mostrar aqui um produto 100% natural, sem contraindicação alguma. Então, para você, minha amiga,
ele ajuda a ativar os hormônios que ajudam no desejo sexual, na falta de desejo sexual que muitas de nós mulheres sofremos, inclusive quando a gente está naqueles dias da TPM, ele ajuda no nosso humor também, que todo mundo sabe, né? Toda mulher aí sabe, os homens também. Então tá aqui Forte Life para mulheres, é mais poder, mais prazer aí na sua vida sexual. Então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora, a gente sabe que quando o relacionamento começa, ali namoradinho, se conhecendo, a paixão ferve ali, né? Agora, assim, vai passando o tempo, é muito natural, ou digamos normal, não natural, que esse desejo sexual vá diminuindo dentro do relacionamento. O porquê disso? Alguém pode me ajudar aí, Camila? Você sabe que, infelizmente, eu já digo que infelizmente, é hoje uma das maiores procuras que eu tenho no consultório, que é a baixa libido, né? Não sei se as meninas também vivenciam isso na prática delas, mas é mulheres que chegam no consultório e chegam muito com uma responsabilização, né? Uma culpa de eu acho que todo mundo tem prazer, todo mundo está vivendo plenamente a sua vida sexual e eu não. E cada vez tem se tornado isso mais comum. Eu acredito que assim, é um combinado de fatores. Quando a gente fala em libido, não há como só segmentar num fator ou só psicológico ou só físico, né? Eu falo que a questão do desejo da libido hoje, ela é um tanto quanto física, sim, é necessário fazer as investigações, depende da fase que essa mulher está. Ela está no período de menopausa, ela está no puerpério, né? Acabou de ter neném, está gestante. A gente tem que entender que fase fisiológica essa mulher está, que fase psicológica também essa mulher está. Então, ela está passando por algum estresse, alguma mudança grave, ou assim, eu digo até um trauma grave que ela possa ter vivido, uma mudança drástica na vida dela. E eu digo mais, a relação, né? Como está a qualidade desse relacionamento que ela está tendo hoje, essa parceria, o que está acontecendo? Então, para a gente olhar para uma questão de libido, tem que olhar de forma ampla. E eu ainda talvez colocaria aqui a questão social, que é o julgamento quando uma mulher, né, quer ou deseja buscar pelo prazer, está buscando uma autonomia, o julgamento e o preconceito que ela passa também socialmente falando. Afinal de contas, né, a gente entende que a mulher, se a gente fosse olhar para gerações anteriores, ela era voltada para dar prazer, não para ter prazer. Então, até a gente questionar uma questão de libido hoje, também é novo, né? As nossas avós não puderam questionar se elas tinham libido ou não. Questionar esse desejo, a falta de desejo, é uma coisa hoje que a nossa geração traz, felizmente, né? Para que a gente possa mudar um pouco isso. Mas eu elenco que a falta de desejo não dá pra gente olhar para um fator só. É todo um complexo aqui. Inclusive, eu acho importante falar que a resposta sexual de mulheres é diferente da resposta sexual de homens. O que eu estou chamando de resposta sexual, né? Esse desejo, essa coisa de muitas pessoas acham que precisam entrar numa relação sexual desejando, tendo desejo, tendo excitação. E muitas vezes a mulher, diferente do homem, ela vai ter esse desejo quando ela está nessa relação. A gente fala assim, né? Existe o desejo sexual espontâneo, que é aquele que no início da relação a gente, nossa, viu a pessoa, rapidinho, já arrepia, né? Você já está extremamente excitado, você fala, meu Deus, essa pessoa é tudo que eu quero. E tem o desejo responsivo, que eu já digo que é assim, ó. A mulher, ela vai ter uma relação sexual com a parceria dela se esse cara, falando numa relação heteronormativa aqui, né? Trazendo só um contexto, uma fatia aqui do contexto, ela vai ter relação com esse cara se esse cara for legal o dia todo com ela. Ou seja, ela vai responder aos estímulos que ela está recebendo. E muitas mulheres chegam no consultório achando que a única forma de ter desejo é essa espontânea. Ela vai olhar para o marido, pro marido uma culpa, anos, né? Uma culpa, baixa autoestima, né? E muitas outras questões emocionais que aparecem também. Além da questão cultural que a gente já falou, né? A gente, até lembrar das nossas gerações, a gente não conversava com a nossa mãe, com a nossa mãe, com a nossa avó sobre sexo. Agora o pai já tinha aquela coisa, filhão, vamos lá, vamos ali na esquina, vamos não sei o quê. Então o homem, ele estimula mais o filho homem, né? Já com a filha mulher, aquela proteção que às vezes sufoca também. Isso é uma questão cultural. E além disso, nós mulheres, como multitarefas, a gente trabalha, tem casa, tem filho, tem marido. Aí chega a noite, vem aquele cansaço. E aí a Amora citou uma vez, fez uma comparação sobre o que fazer quando você está morta de cansado, o maridão chega lá todo fogoso. E aí, Amora?
É isso que a Camila falou, né? Tem toda essa cobrança, essa autorresponsabilidade, que na verdade assim, essa autorresponsabilidade tem que ser sua, porque a partir do momento que você entende que, né, são vários fatores que interferem na nossa libido. E aí chega lá, como você falou, a maridão chega lá, a mulher tá o dia inteiro pensando, tá exausta, aí ao invés de ela tá fazendo o jantar, ele tá lavando a louça ou servindo as crianças, ele tá lá, né? Esperando com o negócio ali pronto, querendo, todo preparado, e você não quer. E aí eu penso assim, quando eu faço meu trabalho de autonomia feminina, é mudar algumas chaves na cabeça dessa mulher. É quebrar esse tabu, é quebrar essa cultura, é respeitar a nossa herança genética e comportamental das nossas gerações e dizer assim, tá tudo certo que a minha avó não aprendeu e não ensinou minha mãe também não sabia e não me ensinou. Eu posso fazer diferente, mas eu posso fazer diferente. Então o papel é meu agora, a responsabilidade é minha. E quando eu não gero expectativa no outro, eu não me frustro. E aí eu fico mais leve, eu fico mais feliz. E aí quando eu penso em leveza e felicidade, a gente vem nesse assunto da libido, do orgasmo. A mulher precisa entender dessa resposta sexual que a Camila falou, que é diferente. E é muito engraçado quando eu começo a contar isso para homens e para as mulheres, a quantidade de gente que me olha e fala, resposta sexual, como assim? Né? E aí você fala assim, é diferente, né? A quantidade de sangue que vai para um para o outro, a quantidade psicológica, um foi estimulado mais que o outro, a questão hormonal que é diferente. Então, você fazer com que as pessoas parem nesse momento e pensem que somos pessoas diferentes hormonalmente, psicologicamente, culturalmente, socialmente, que vai fazer com que a gente comece a pensar na sexualidade de uma forma diferente. E aí entra essa frase, que a mulher, principalmente a mulher, né, precisa entender que sexualidade deveria ser como um banho relaxante. Banho, essa comparação perfeita. Se eu tô cansada, se eu tô, né, estressada, eu preciso dormir, eu quero tirar essa roupa, eu quero tomar um banho, eu quero terminar de servir as crianças, o marido, e me deixa, eu tô com dor de cabeça, eu quero descansar. Aí você vai descansar. Só que a pessoa que está do teu lado não vai descansar, porque ele já está descansado. E aí o que você faz? Você começa a se frustrar, né? Porque, ele só pensa nisso, eu tô cansada, será que eu gosto dele? O que está acontecendo comigo? E aí a culpa é minha que eu não tenho desejo, a culpa é minha que eu não tenho vontade, a culpa é minha que eu tô cansada. E aí começa essa cobrança, né? Que a Camila provavelmente pega muito mais do que a gente, esse tipo de cobrança da mulher. Emocional. E aí entra nesse ciclo, né, de tristeza mesmo, de não saber o que fazer no relacionamento. E aí eu falo para as mulheres assim, é muito simples, entenda a sexualidade como algo relaxante. E se você pode ali, no momento de ter um disparo de orgasmo, você merece isso. Por mais cansado que você esteja, você fala assim, dá uma licencinha só um pouquinho agora que eu vou tomar meu banho. E eu mereço, né, dar essa relaxada. Sozinho ou acompanhada. Se eu estou num relacionamento ali, vai ser com um parceiro. Mas entender essa responsabilidade de dizer assim, eu sei que isso vai me trazer benefício, eu não vou fazer por obrigação. Eu estou cansada e eu entendo que agora esse disparo de prazer vai me trazer relaxamento para que eu durma melhor, para que eu, né, acorde melhor no outro dia, para que eu consiga gerir, né, a minha família de uma forma diferente, mais leve, que traz leveza. A gente sabe, libera hormônio de sensação de bem-estar. Então a gente precisa entender, a mulher precisa entender que é algo relaxante sim, eu me disponho a ter esse prazer, porque é por mim. E que bom que eu tenho o outro para compartilhar. Se eu tivesse, tava tudo certo também. Permitir, né? Agora tem um outro ponto que muitas de nós mulheres sofrem em relação da autoaceitação, do autoconhecimento, né? Alisha, você como terapeuta tântrica, você tem toda aquela teoria do autoconhecimento e que... É fantástico. É fantástico. Eu vou virar aqui. É fantástico porque traz o nosso corpo como um templo sagrado. Exatamente. E isso é muito lindo, a gente ressignificar as nossas partes íntimas. Muitas mulheres não se olham, a gente toma um banho assim, ó, rapidinho, mal olha pro próprio corpo, mal se olha nua no espelho, e isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Então, e isso começa a explicar tudo que a gente já vem trazendo como introdução de todos esses temas que estão sempre interligados, né? Que traz o nosso autoconhecimento corporal. Então, desde entender que o nosso prazer feminino, ele é totalmente emocional, enquanto os homens são muito mais visuais. Então, se o homem chega do trabalho, a mulher abre o hobbyzinho pra de lingerie, ele tá pronto, porque a gente volta a falar sobre isso. Porque o homem tem a resposta sexual que a gente estava conversando aqui. Eu acho sempre muito divertido trazer em números para que o pessoal de casa possa entender realmente essa grande diferença, né? Então, a resposta sexual do homem leva de 2 a 5 minutos para ver você de lingerie e está pronto, sair do relaxamento, entrar na excitação, desejo e pronto. Você vai tocar o corpo dele e já vai sentir prazer. Sim. Né? Enquanto nós, mulheres, somos muito mais emocionais. Por exemplo, se a gente não está feliz no relacionamento, a gente teve uma discussão de manhã, a mulher não vai conseguir ter uma relação sexual à noite, porque a gente sente que ele não é merecedor do nosso prazer, da nossa intimidade.
Enquanto o homem, se a gente estiver brigado e querer resolver a briga com uma relação sexual, não que seja, né, mas tudo depende da circunstância, mas ou seja, o homem nunca vai negar. Então é interessante a gente entender essa diferença, né, entender que o prazer feminino ele é mais emocional e responde também o porquê que a nossa relação vai caindo na rotina, que eu acredito o quê? Porque a gente vai perdendo o hábito da conquista. Né? Tem muitos estudos que dizem que o homem, depois que conquista, ele para de admirar, declarar, né? Ele para de conquistar, porque no início do relacionamento o homem é muito mais galã, né? É verdade. E o relacionamento, o amor, assim como o fogo e o desejo, ele precisa ser abastecido, né? Isso que eu só queria complementar, porque começa a trazer maior clareza de tudo isso que a gente está falando aqui agora, né? Então, para a mulher conseguir ter desejo na cama, sim, as divisões, as tarefas diárias e domésticas precisam ser do marido e da mulher, não só da mulher. Parceria, né, Alisson? Ela não vai ter condição física e nem emocional, porque ela também vai deixando de admirar aquele parceiro que a sobrecarrega. Agora, trazendo em relação à autonomia feminina, autorrealização e autoconhecimento corporal, eu trabalho muito com o Tantra, trazendo uma forma de reeducação sexual, porque é o que a gente falou aqui. A gente não tem essa educação sexual, esse autoconhecimento corporal, e esse ensinamento, essa cultura é diferente dos filhos meninos e das meninas. Então, as meninas não são incentivadas a conhecer o seu corpo, e a gente cresce ouvindo palavras de bloqueios, tira a mão daí, aí é feio, isso é coisa de menina vulgar, se o menino é pego conhecendo o seu corpo, puxa, que legal, ele tá evoluindo, é incentivado, enquanto a mulher não. Então, dentro do Tantra, a gente tem aqui, que eu sempre gosto de trazer, que é a nossa Yoni, né, que representa a vulva feminina. Isso, a Yoni. Lindo, né? Então, a gente se refere ao órgão sexual feminino de uma forma sagrada dentro do Tantra, trazendo uma reflexão para conseguir ajudar as mulheres a trabalhar com esses tabus, esses bloqueios, essas crenças limitantes que estão implantados no nosso subconsciente, no nosso corpo, na nossa emoção, na nossa vibração, campo energético, de tudo, né? Que impede a mulher, às vezes, de receber uma carícia oral do parceiro, de se olhar no espelho, como a Regininha falou, dela conseguir sentir prazer sozinha. Quantas mulheres a gente não conhece quando a gente pergunta, puxa, você tem o hábito de fazer companhia pro seu corpo, tocar a sua Yoni? Muitos vão falar, tipo, como assim tocar o meu corpo? Né? Como se fosse algo impróprio. Então, eu trago uma reflexão. A tradução da Yoni dentro do Tantra, né, que é um termo em sânscrito, se refere a um templo sagrado, uma passagem divina, né? Então, querendo ou não, tudo que dá origem à vida, né, o único portal para essa existência aqui é através do canal vaginal da mulher, é através da Yoni da mulher. Então, por que a gente olha para o nosso genital com tanto nojo, com tanto pudor, com tanto tabu? Então, essa reflexão ajuda as mulheres a se autorizarem mais, né? A deixar para trás todos aqueles apelidos grotescos que a gente escuta desde, né, da nossa... Nossa, e como tem, a criatividade aí não para. De tanto cheiro, de para aparência. quanto para o órgão masculino. Qual é o nome do órgão masculino? É lingam. Lingam significa bastão da criatividade. Olha só. E aí muita gente acaba apelidando, né? E aí a gente vai sentindo uma vulgaridade em torno disso, aí sente aquela vergonha de olhar para o seu corpo, né? E aí um certo medo também. E essa questão da gente se tocar ainda é um tabu realmente, e até porque tem muita gente solteira aí assistindo, mesmo que seja casada. A gente aprender a se tocar é muito importante para sentir prazer, né? Eu ouço das mulheres assim, mas eu tenho meu marido, mal tenho vontade de transar com ele, como que eu vou me tocar, né? Ou vou dar esse prazer. E aí meio que se sente culpada também. E aí tem um outro termo que eu adoro contar pra elas, assim, né? Gente, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Não tem como você ir pro jogo se você não tiver treinado antes. E a importância dessa mulher, né, ter esse processo de autoconhecimento, essa amorosidade na hora que olha, né, para sua vulva, como você explicou divinamente aqui, e a mulher começa a perceber que de fato é algo dela, diz respeito a ela, e que bom que agora eu vou poder compartilhar disso comigo sozinha ou acompanhada de alguém. E aí a gente começa esse ciclo incrível de permissão de autoconhecimento, né? Eu até tenho permissão aqui, porque eu comecei essa história de autoconhecimento com 30 anos de idade, quando começou toda essa história, né, de eu cair na área da sexualidade. Então, eu também vim, né, de não ter me explicado, não tinha educação sexual. Eu lembro que até foi uma coisa muito engraçada.
que esses dias eu falei que ia fazer um vídeo a respeito disso. A primeira dúvida que eu tive, e não era nem relacionada a sexo, mas a sexualidade, eu falei pro meu pai, eu tinha um primo da minha idade que ele ficava muito assim, ai que tesão, ai que tesão, ai que tesão. Vi um carro, tesão de carro. Que tesão de carro, isso aqui. E eu quis saber o que era, o que ele queria dizer. E aí eu falei pro meu pai assim, pai, o que é tesão? Ele olhou assim pra mim, fica quieto, cala a boca. Meu Deus! Castigo já. Aí eu falei, nossa, mas tipo, parecia que era algo tão legal, né? Porque ele falava de carro e falava aquela palavra. Principalmente os paranaenses aí, né? Tesão, piar. Tesão, piar. E esses dias eu até relembrei essa história com meu pai. Eu falei, olha, dessa forma que você me educou sexualmente, porque eu nem tava nesse teor, né? Mas foi dessa forma que eu aprendi que ele, tipo, fica quieta, não sei o quê. Eu falei, gente, sério mesmo, pai, que você fez isso, né? E a gente se matou de dar risada. Porque assim, para ver quanto foi difícil para eles também. Sem dúvida. E hoje a gente poder respeitar tudo isso, mostrar, né, cada uma no seu trabalho aqui, mostrar para as pessoas que nos procuram a importância de, ok, você não tinha essa informação, mas hoje a gente tá aqui, né, parabéns ao grupo também, que está proporcionando isso pra gente aqui e para vocês aí de casa, poder falar desse assunto e ver que não, que como a Alisha falou, né, é um portal sagrado, que você está aqui para poder trazer benefício para o teu corpo, para a tua saúde, para a tua vida, para tuas relações, porque quando a gente fala de sexualidade, a gente fala de pilares, a gente fala de família, a gente fala de lazer, a gente fala do nosso trabalho que a gente vai produzir mais, porque é a energia da criatividade também. Então, entender o sexo como algo mais amplo mesmo, né? E a gente começa a quebrar tudo aí agora, né? Muito bem. É interessante, né? Porque a gente fala que a gente não tem, por mais que a gente não tenha uma educação em sexualidade, a gente aprendeu de alguma forma. Só que às vezes foram por formas equivocadas, né? Seja internet, seja pornografia, seja os conhecimentos que foram passados de geração em geração, seja de mulheres, porque também não são homens que ensinam mulheres, né? São as mulheres mesmo difundindo esse conhecimento. Então, não é porque não tivemos uma educação que não aprendemos algo. E é legal pensar o que a gente aprendeu, né? Para fazer essas desconstruções. Que legal, que muito bem. Já vamos falar sobre a questão da pornografia, que gera ainda, né, muita polêmica, digamos assim. Mas primeiro eu quero falar com você, minha amiga, que tá aí. Eu tô ouvindo vocês, eu tô anotando aqui tudo que eu preciso fazer e tal, mas eu não tenho vontade nenhuma. Tá aqui um produto sensacional do nosso patrocinador do PodSex, Forte Life, agora produto novo para você, minha amiga, Forte Life feminino, que é sensacional, é 100% natural, não precisa ter medo nenhum de tomar, ele não tem contraindicações, ele ativa os hormônios para sua libido, para sua vontade, para o seu bom humor. Olha que coisa bacana, não ajuda só na área do prazer, mas também em todas as áreas da sua vida. A gente que é mulher sabe o tanto de perrengue que a gente vive no dia a dia, por que não se presentear com o Forte Life? Tem também o Forte Life masculino para você. E tem uma novidade para você que está curtindo o nosso podcast, é o seguinte: para as primeiras 20 pessoas que entrarem em contato com o telefone, também o WhatsApp 41 4103 6969, 4103 está aí na tela para você anotar, 4103-6969, as 20 primeiras pessoas que entrarem em contato tem 50% de desconto e frete grátis. Tá aí a oportunidade para você se presentear nesse dia do sexo. Muito bem, agora fácil de lembrar, né? Não, 4103 com 3 deusas aqui, 6969. Como é que você vai esquecer? Não tem como esquecer, né? Não tem. Então compra um, compra dois, porque tem 50% de desconto e é a oportunidade agora, minha amiga. Bom, falando agora sobre pornografia, que ainda rola muito tabu por parte das mulheres e também dos homens. Muitas vezes, talvez o excesso de consumo do mercado pornográfico, né, rola essa questão também. Camila, a gente sabe que o mercado pornográfico está aí cada vez mais fácil. Antigamente tinham filmes para você alugar ou comprar algum canal. Hoje em dia, com grupos de WhatsApp, com a internet aí tudo de graça para você poder conferir. Muitas mulheres criam essa barreira, puxa vida, eu jamais vou fazer aquela posição, né, que ultrapassa a gravidade aí, né? E muitos homens também acabam superestimando essa questão sexual. Quais são os prós e contras, que também a gente não pode malhar o mercado pornográfico, né? Quais os prós e contras desse consumo? Vamos pensar que
hoje em dia existe um movimento, né, de mulheres e uma preocupação em trazer uma pornografia mais associada à realidade feminina. Por quê? A pornografia tradicional que a gente conhece, ela é feita de homens para homens. Tanto que, de alguma forma, o que tem lá é, de novo, uma reprodução de que as mulheres têm que dar prazer ao homem. Muito dificilmente você vê numa pornografia uma mulher ou pontos que estimulem aonde poderia tocar, o que poderia ser feito, né? E que formas de estímulo essa mulher poderia receber. É sempre uma coisa assim, né? Uma mulher submissa aos atos e à condução dessa figura masculina. Obviamente que lá tem outras coisas que não se equiparam à realidade. Um homem performático, né, que tem que estar sempre ereto, que tem que estar em constante performance ali por horas, né? Veja, então a pornografia, um dos contras da pornografia, ela ser produzida por homens para homens, não incluir necessariamente o prazer feminino. Outro contra dessa pornografia é não apresentar uma realidade que a gente encontra hoje nos casais e na realidade de todo mundo da vida sexual, né? Então faz as pessoas acharem que elas precisam performar tanto quanto. Ali a gente não vê estímulo sensório, ali a gente não vê estímulo de preliminar, absolutamente nada. Então mexe com uma fantasia, obviamente que é extremamente excitante. Então a pornografia, ela se mantém no mercado porque ela gera excitação, né? Então é inegável que tenha prazer, as pessoas sim sentem prazer ao ver, mas assim como elas sentem prazer com outras cenas também que pudessem estimular, né? E hoje a gente tem um grande problema que é o vício em pornografia, o que faz as pessoas acabarem se dissociando cada vez mais de uma relação real, ao passo que uma pessoa hoje que sofre com vício de pornografia, ela não consegue manter uma relação sexual com a parceria, ou com qualquer pessoa que ela esteja ali. Ela só consegue ter, seja uma ejaculação, seja um orgasmo, com a pornografia. E todo vício, ele tem um grande problema que é o quê? Eu sempre preciso de estímulos novos. Então, se de repente eu começo assistindo uma pornografia X, que tem Y de comportamentos, aquilo vai começar em algum momento não ser tão prazeroso e eu vou precisar avançar, né? Ao passo que quando eu avanço, eu entro num caminho aí que precisa ser freado, que precisa ser voltado, porque senão dissocia a pessoa da realidade dela. Sem contar também o contra em relação ao padrão de estética íntima, que é induzido na cabeça das mulheres e de homens, mais uma vez trazendo esse bloqueio de muitas mulheres tamparem, colocarem a mão na sua vulva no momento da relação, para o parceiro não ver, ou elas acham que tem que ter uma simetria, ou uma tabela de cores rosadas. Coloração rosada. Coloração rosada. Então, acho que mais uma ajuda para as mulheres que estão assistindo e para os homens também, uma reflexão que eu gosto de fazer, trazendo novamente a Ioni, que é, quando a gente olha para esse protótipo, a gente que se refere ao genital feminino, a gente lembra uma flor, né? E as flores, elas têm espécies diferentes, cada uma com seu aroma, cada uma com as suas cores e cada um com o seu formato. E assim deve ser as vulvas das mulheres. A da Amorinha é característica dela, a sua é sua característica, a tua também é sua. Achei que ela ia contar como que é a minha, agora eu falei, minha nossa senhora, é que é minha terapeuta, né? Vai que ela conta aqui pra gente imaginar. Dá até um suador agora aqui, ó. Sim. Até me olhou assim, né? É bonitinha, Fábio, é bonitinha. Mas isso é muito importante falar para conseguir trazer essa leveza para nós mulheres, que não, a minha não tem que ser igual a da Mora, que não tem que ser igual a da Regininha, que não tem que ser igual a sua. E é isso que faz a gente ser única, né? Chega de padrão de beleza agora nem com a nossa Ioni, né? Pois é, então é exatamente isso. E cada uma vai ter o seu aroma específico, o seu perfume único, que não vai encontrar com nenhuma outra mulher na vida dele. Então é esse pensamento que a gente tem que ser. A minha é única. E a gente tem que lembrar também que a indústria erótica, ela faz uma seleção, né, de modelos. A gente tem que lembrar que as pessoas que estão ali vivendo aquela relação são atores. Então eles passaram por uma seleção. Por isso que todo homem tem um tamanho avantajado, toda mulher tem um padrão. Então, quando a gente olha e vê que sempre é daquela maneira, a gente coloca essa pressão na gente, achando que, puxa, então o homem, para mandar bem na cama ou dar prazer para a mulher, depende do tamanho. É implantado esse pensamento nos homens, que é uma cobrança para o homem também, porque a gente sabe quantos homens não são frustrados em relação ao tamanho do seu pênis, sendo que o nosso ponto G fica ali nos 3 primeiros centímetros da entrada do nosso canal. E o Tem noção? 3 centímetros, exatamente, pelo amor de Deus. Né? E a média brasileira aí é de, do mínimo, uns 14, né? Então, tipo,
14, 16, então, tipo, ou seja, você tem 3 centímetros, tá valendo, você tá no jogo. É legal você tocar nesse assunto do tamanho, se é documento ou não, porque os homens ainda também têm essa questão, esse sofrimento interno em relação, né, ao seu corpo e tudo mais, ao seu desempenho, até por conta dessa questão da indústria pornográfica, do padrão que a sociedade estabelece, né, que muitas vezes não é válido. Isso. Né? Porque essa pressão, ela existe dos dois lados, são as mulheres, mas os homens também têm essa pressão, né? De estar sempre disponível, e quando a mulher toma a iniciativa, ele tem que ter uma ereção imediata, se ele não estiver disponível, ele tá traindo ela, ele não sente mais desejo, então isso mexe com o emocional dos Se ele homens não pudesse também. negar, né? Exatamente. Não negar, nunca... Porque o homem também fica exausto. Né? Sim, também tem O homem problemas também tem emocionais. os problemas emocionais, também tem os seus tabus aí, toda a sua história interna, né? Agora, falando em homens, Amora, você atende muitos homens também, né? Em relação à consulta, sendo coach sexual desses homens. Qual é a principal queixa que eles te apresentam? É justamente essa questão da performance. Eles estão muito preocupados hoje em dia, eu acho que mudou bastante, pelo menos assim, do tempo que eu comecei há 10 anos para agora, eles estão muito preocupados em proporcionar prazer. Olha que legal. É muito legal, pelo menos os que estão me procurando. Porque de alguma forma, eles vieram até mim porque foi indicação dessa mulher que eu atendi. Eu falo que os homens, eles correm de mim. E agora, os que eles te procuram. Os que estão lá agora, que me procuram para uma mentoria, foi porque as esposas, as namoradas, falaram, né, que legal, precisava falar, né, desse assunto com a Amora, enfim. E eles começam a trazer essas queixas. E é justamente assim, de proporcionar prazer, porque essa mulher, ela tá cansada, ela tá com falta de desejo, ela caiu na rotina. Que foi tudo isso que a gente conversou hoje aqui. Então eu percebo, pelo menos os homens que me procuram para mentoria, é essa preocupação, sim, de proporcionar prazer. E aí, o que eu estava até comentando, e brilha o olhinho deles quando a gente explica a resposta sexual diferente. Eu juro pra você, de 10 homens que eu explico a resposta sexual, que as meninas explicaram aqui, né, do tempo, Sim. do visual, enfim, eles me olham assim, sério? A maioria não sabe, de 10, 9 não sabiam. E parece que eles ganharam o dia de saber essa simples informação. E aí chegam assim, né, mais cautelosos em casa, mais amorosos. E aí a mulher, nossa, foi legal ele ter conversado lá, tá sendo legal, tá ajudando. Mas quando na verdade, como a Alice falou, são pequenos ajustes e refinamentos que a gente faz na fala de mostrar algo que de repente não foi ensinado, né, de uma forma correta. Porque, né, estava ali disponível a pornografia quando eles eram adolescentes, eles acham que aquele movimento só que vai proporcionar prazer para ele, e aí ele tá ali muito na história, né, cultural de que a mulher tá ali para servir, que gostoso, né, que eu sei como que faz tudo isso. E hoje, com tanta informação e as mulheres tendo autonomia, entendendo o seu corpo, entendendo que é muito fácil ter prazer, né? Porque em 1 minuto eu tenho orgasmos múltiplos com os massageadores. Já você tem que falar pra gente Aí sobre os homens isso, começam por a favor. ficar interessados mais em buscar essa informação. E aí, né, só para finalizar o que você me perguntou, eles estão sim, pelo menos os que me procuram, muito preocupados em como que eu proporciono prazer para essa mulher. Que legal. Eu já não sei mais o que fazer com essa mulher, porque essa mulher já tá cheia de autonomia, né, pelo amor de Deus. O que eu faço? Sensacional. Então é muito legal. E aí sim, aí entra assim, a questão da performance também, de melhorar ereção, de melhorar rigidez de pênis, né, dependendo de cada situação Sim. ali. Porque aí pensando no contexto ali do que eu trabalho, que tem o sex shop, aí eles já vão pensando nisso também, né? Em produtos para agregar ali na relação sexual. Então foi isso o tempo que eu quero ir lá para comprar uma lingerie, porque minha mulher tá lá com aquela camisola furada. Não, eu tô aqui esperando dar mais prazer. Ir além. Eu quero dar prazer, né, para ela. Então é muito legal, tá muito gostoso poder comunicar para os homens também. Quando a gente bem. tira, acho que esse foco da penetração, né, de que sexo é só muito mais, penetração, é muito mais. é uma forma também de, ai, tá bom, eu não preciso estar sempre ereto, exatamente. né, eu posso estimulá-la de outra forma e pode ser bom, e pode ser gostoso, e não precisa em toda relação ter que ter um orgasmo. Quando você desconstrói essas coisas, né, você não precisa em toda relação estar ereto, só usar penetração, você não precisa toda relação ter um orgasmo para dizer que essa relação foi boa. As pessoas começam, tipo, a ir mais para aquilo que importa, que é sentir, que é viver o presente, estar presente, se conectando realmente um com o outro. E às vezes uma simples dica traz uma grande transformação na vida desse casal que está vivenciando isso. Porque, por exemplo, muito homem realmente, a mulher e o homem se limita achando que para dar prazer é só focando mais uma vez sempre no genital, né? Mas uma das dicas que eu sempre costumo dar é quando o parceiro chega ao orgasmo antes da sua parceira, eles ficam todos desesperados. Tipo, e agora, o que eu faço? Como é que eu vou fazer essa mulher chegar lá, sendo que eu não tenho mais ereção? Porque normalmente, né, depois do clímax, o homem acaba perdendo a sua ereção aos poucos. Uma dica simples que eu sempre dou é:
continua a relação com outros estímulos. Volta para as preliminares, volta para uma carícia oral, volta com a mão, coloca um brinquedinho. Volta pro beijo no pescoço. Volta pro beijo no pescoço. Olha que delícia. Né? Porque existem diversos outros toques e estímulos que vão levar a sua parceira ao ápice. E quando você faz essa simples mudança de comportamento, faz a sua parceira perceber que o prazer dela importa. Que você está ali também pensando no dela. Porque às vezes, conversando com muitos homens que vêm me procurar por ejaculação precoce também, eu pergunto, mas qual que é o seu comportamento quando você chega lá antes dela? Eu fico com vergonha e viro pro lado e durmo. Olha que legal entender o outro lado da moeda. Porque a gente entende, puxa, que egoísta, né? Só pensou nele. Olha só, e eu fiquei na mão. Só que às vezes ele não sabe como conversar sobre aquilo. Então, uma mudancinha pequena de mostrar que ele também importa com o prazer dela, levando ela ao ápice de outras maneiras, não dependendo apenas do seu pênis, né? Consegue trazer uma grande transformação. A gente tem muitas zonas erógenas, né, Alisha? Exatamente. Na verdade, o nosso corpo inteiro é erógeno. Uns sentem mais em uma região, outros sentem mais em outra, né? Exatamente. Então, eu costumo dizer que tem algumas áreas do nosso corpo que já são mais fáceis da gente sentir prazer, que são áreas mais comuns de serem estimuladas. Tem algumas áreas que elas estão com os portais de prazer escancarados, que são aquelas áreas que a gente sempre estimula. Tem que fazer uma auto-revelação aqui. Então, genital, seios, todo mundo já sabe que dá prazer. Tem outras áreas do nosso corpo que essa portinha de prazer está entreaberta, aquela que você assopra, já dá prazer, que é um pescocinho, uma nuca, uma sussurrada no pescoço. Então são portais de prazer que a gente não estimula toda hora, mas a gente já sabe que dá uma sensaçãozinha diferente. Agora, tem outras regiões do nosso corpo que a gente nunca se permitiu tocar ou ser tocado com o intuito de dar ou sentir prazer. Então imagine que esse portal está trancado, porque ele nunca foi acessado. E outras partes do nosso corpo estão trancadas a 7 chaves. Então, por exemplo, quando a gente vai receber uma massagem tântrica, ou experimentar um estímulo diferente, ou passar peninha pelo corpo do seu parceiro, brincar com óleo que dá temperaturas diferentes, brincar com gelo, enfim, trabalhar temperaturas, texturas, estímulos diferentes, nem sempre você vai sentir prazer em todas as extremidades do seu corpo, porque tem algumas áreas que vão levar mais tempo para elas serem trabalhadas e abrir girar essas chaves, né? Por isso que é legal, porque nunca cai na rotina. Por isso que é legal os acessórios, os cosméticos sensuais e os estímulos diferentes. Então não tem como cair na rotina, porque a gente tem muita coisa no nosso corpo pra gente conhecer. E não importa a idade, se tem 30, 40, 50, 60 anos, a gente recebe. Eu faço massagem tântrica e atendo gente com 80, 89 anos. Que legal! Então, muito legal. Isso é sensacional. Você sempre tem algo pra conhecer mais sobre o seu próprio corpo. Eu preciso só complementar, cara. Por favor, o espaço de vocês. Que eu adoro contar essa história nos meus workshops, quando a gente vai entra um pouquinho ali nessa história que a Alisha falou do autoconhecimento, da importância de você experienciar, né, uma massagem tântrica, pra você realmente sentir, né, toda essa potência de corpo, de pele, de algo que estava adormecido, como a Alisha falou. E quando eu vou falar desse assunto no workshop, eu até comento, né, sempre falo da Alisha, ela é minha parceiraça aí de trabalho também. E eu falo, eu descobri numa massagem tântrica maravilhosa, que eu sinto prazer no meu antebraço, meu povo. Então assim, nunca imaginei sentir prazer no antebraço, para você ver a importância do toque, né? A importância de você se perceber ali. Então assim, não estava fechado o antebraço, mas eu senti prazer quando ela tocou no antebraço. Antebraço, gente, você tem noção? Você tem noção, minha gente? Quanta parte do teu corpo você pode descobrir que nem existia e você começa a sentir Vamos prazer? conversar, Alisha. Eu acho que todo mundo deveria passar por uma experiência tântrica antes de morrer. Não, isso eu recomendo. Por favor. Super. Daqui a pouco eu quero saber mais detalhes sobre o que é a massagem tântrica, até para os nossos telespectadores e telespectadoras. Lembrando que está rolando uma promoção sensacional para você que está conferindo o nosso Podsex nesse dia do sexo, nos canais no YouTube aí do Grupo Massa, né? Massa News, Massa FM, Rede Massa também. Tá valendo aqui, ó, Forte Life, esse produto sensacional. Quero lembrar o seguinte, ele é 100% natural, então é mais poder, mais prazer, mais libido para você, minha amiga, que tá aí precisando daquele up, daquele ânimo na sua vida sexual, seja com parceiro, seja solteira, não importa, você merece sentir prazer, você merece aflorar a sua sexualidade e tá aqui esse produto sem contraindicação nenhuma. Super promoção para você que tá aí conferindo o nosso Podsex, as primeiras 20 pessoas que entrarem em contato
com o WhatsApp ou ligando no 41 4103 6969. Tá aí o número na tela para você poder entrar em contato. As 20 primeiras pessoas podem comprar com 50% de desconto. E o melhor, frete grátis, que é sensacional, né? É um super presente para você. Homens também, por favor, bora presentear as esposas, as namoradas, as amigas, por que não? Tem também o produto masculino, Forte Life masculino, que já tem carreira, anos de história aí, todo mundo já conhece, sucesso. Agora um novo produto, Forte Life feminino. Um beijo para toda a mulherada aí conferindo o nosso Podsex. Agora tem um certo erro, na minha opinião, acredito que vocês vão concordar comigo, por parte das mulheres, que a maioria das mulheres já cometeu ou ainda comete esse erro entre quatro paredes, que é fingir orgasmo. Então podem comentar sobre isso aí, tô jogando a bola para vocês. Fingir orgasmo não é legal, né? E quando você descobre que você é multi-orgástica... Pensa, seja aí pra... você vai lá e finge. Aí você vai fingir a oportunidade. Tão fácil. Eu falo, diferente, né, do sentir ali da área, que demora, que você sentir todo o seu corpo, toda essa potência. Quando eu vou falar sobre fingir orgasmo, eu falo de massageador, não tem como escapar deles, assim. E porque vai ter um estímulo muito mais rápido ali de prazer. Então essa mulher que às vezes tá ali, né, que precisa de muita fricção para começar a estimular a circulação sanguínea, para passar por essa resposta sexual tão longa, e aí quando começa ali o movimento acontecer, o parceiro já ejacula e ela não tinha essa informação que podia, né, ele também não tinha essa informação que podia continuar ali de alguma outra forma, aí ela se perde, ela prefere fingir para acabar logo. Acaba logo com isso. Acaba logo com isso. E aí quando você apresenta esse outro universo, é um pouquinho mais dinâmico daí, e dizer pra ela, é fácil, é só querer. E aí estimular a tua circulação sanguínea, né? Precisa, né? São coisas diferentes, né? E aí você começa a trazer esse processo de autoconhecimento através dos massageadores, eu começo a outra fala. Amorinhas minhas não fingem orgasmo porque é muito fácil ter um. Você é multi-orgástica e você não quer... é um bicho de 7 cabeças. Você pode mais, você quer mais. E aí você teve lá, né, como a Camila gosta de falar, o acasalamento, a dança do acasalamento, a montanha sem prazer, que é o que a Alicia fala. Você tá ali curtindo o seu parceiro, a sua relação sexual. E aí, porventura, né, acabou-se antes, você é uma delícia, ele não conseguiu aguentar, e aí acabou com a brincadeira. E aí, mas nessa hora você tava ali quase, então a circulação já tava funcionando, você já tava quase tendo ali um disparo de orgasmo. E para nós mulheres, a grande maioria, é a via mais rápida, é a via clitóris, né? Então que tem muito mais terminação nervosa, então é muito mais fácil. E aí ela tentou, quase não teve, daí como já comentou, né, foi comentado aqui, o marido, o parceiro fica com vergonha, vira pro lado, essa mulher não sabe o que fazer, fica achando que ele não pensa nela, e aí ela tava quase, ela não continua estimulando. Se essa mulher tem o hábito de treinar antes e entender que é muito rápido, muito fácil, então por mais que tenha acabado antes, eu podia ter me estimulado também um pouquinho antes ali, sozinha, né? Sozinha ou na hora da relação sexual, por que não? Enquanto ele tá ali penetrando, eu tô me estimulando, seja com o meu dedo ou com o massageador. Por que não? Por que né? não? Vou ficar só esperando. Lógico que vai ter uma fricção diferente do homem, ele vai ejacular muito mais rápido que a gente chegar ao orgasmo. E aí quando a mulher entende isso, que ela tem essa responsabilidade de trazer pra ela e não gerar expectativa no outro, ela não se frustra mais e ela não fez mais orgasmo, porque ela sabe que é fácil. Tava quase sentindo que você tá sentindo que tá pulsando ali, que ele tá quase terminando o serviço, entra você em ação, põe a tua mão pra funcionar, põe a mão dele pra funcionar. E que o seu parceiro não leve a mal. Que não leve a mal. E tem homem que leva a mal. Exatamente. Põe alguma coisa, faz um movimento contrário, que eu costumo falar, faz um movimento contrário, muda de posição pra que ele, né, dá uma seguradinha, pra ele dar uma respirada e voltar, que é o que a Alicia tenta, né, ensinar ali também. Curta esse momento. De fazer essa sofrência, mas pra conseguir entrar ali na mesma sintonia, no mesmo ritmo. E aí, o que vai acontecer quando os dois chegarem, né, ao orgasmo? Ela entender que, ok, vamos pensar nesse cenário, onde os dois chegam ao orgasmo gostosinho, ai, ufa. Só que aí, o processo refratário do homem é descer e não vai demorar um pouquinho para subir, né? Enquanto nós mulheres, agora que começou a funcionar o negócio. O que ela está dizendo para você? O que a sua Ioni está dizendo? Que você pode mais. E aí basta você querer mais. E aí é você olhar para essa pessoa e dizer, queria mais um pouquinho. Gente, você não fingiu orgasmo. E aí você quer mais um pouquinho ainda. Né? Ó a psicóloga para me ajudar aqui. O que você faz com a cabeça desse homem? E deixa eu aproveitar a Camila também, que é psicóloga. Quais são, assim, os prejuízos para a nossa saúde mental e física na falta de ter orgasmo na nossa vida sexual, ou até mesmo prazer, né? Se você, eu digo assim, quando chega alguém que fala pra mim assim,
Eu falo, você já experimentou alguma relação que te levou ao orgasmo? A pessoa fala, então, eu acho que sim. Se ela fala, acho que sim, ela nunca experimentou um orgasmo. Porque quem experimentou um orgasmo não tem dúvida do que é um orgasmo, né? Eu acho que antes de falar sobre um prejuízo psicológico, a gente vai entender que se essa mulher não se estimulou, não foi estimulada, não chegou a esse clímax, é por uma questão de falta de autoconhecimento, né? E aí eu vou trazer um pouco mais. Se a pessoa não se conhece, se ela não sabe o que ela quer, eu digo assim, se a pessoa não sabe para onde ela vai, qualquer vento serve como direção, né? Então, uma vez que você não sabe o que te dá prazer, uma vez que você não sabe o que você espera de uma relação, uma vez que você não sabe o que se exigir, o que você veio fazer no mundo, qualquer possibilidade vai ser muito para você. Então, isso tem um prejuízo muito grande. Eu vou trazer aqui a insatisfação, uma vida de infelicidades, né? A sensação de que eu tenho algo que eu gostaria, um potencial a mais que eu não exploro, aí uma questão de, comparação, isso é um grande problema também. Então, se eu não tenho, é eu que estou fazendo errado, o problema está em mim, e as mulheres tendem a trazer muito isso para elas, né? Então, tem algo errado. O que eu mais escuto no consultório é, Cami, isso é normal? A gente tem que parar de ficar tentando colocar as coisas em caixas, né? Isso é normal, isso é anormal. Quando a gente está falando de uma relação sexual, não cabe esse binarismo, né? Não cabe traduzir as coisas só entre o que é normal ou não. Mas eu diria, voltando à tua pergunta, né? Porque senão a gente vai. É tanta coisa para falar, né? Mas voltando, os maiores efeitos psicológicos, eu imagino que seja então a questão da falta de autoconhecimento. E se eu não tenho autoconhecimento, eu não me posiciono no mundo, né? Eu só me deixo conduzir, eu só deixo levar pelo desejo dos outros e não pelo meu, né? E a falta desse orgasmo, desse prazer, né? Dessa própria sexualidade, essa apropriação da sua sexualidade, aí afeta em todas as áreas da nossa vida e a gente não percebe, né? Claro, autoestima, né? A questão autoimagem, né? O quanto que você valoriza o seu corpo, você transita com o seu corpo. Aí questões realmente, né, da relação, de se ver nessa relação. Eu faço uma pergunta para as mulheres, para os meus pacientes, quando elas chegam, eu falo assim, qual é a sua motivação para o sexo? O que te motiva para o sexo? E o que eu mais escuto é, para não perder o casamento. Para não procurar na rua. Não é? Né? Isso então, é muito triste, uma vez que a né? gente pense nessa motivação, É muito pesado. olha a cobrança, né? E uma vez que você pensa que essa é a motivação de uma pronto, mulher você pro vai sexo, fazer por obrigação. eu já paro aqui a ideia da libido. Não vai ter libido, gente. Não vai ter de jeito Não nenhum. vai ter libido. Libido não é só uma questão sexual, libido de vida. Por que você tem vontade de viver, né? Por que você tem vontade de pôr pra fora? Então, se essa é a tua motivação, vamos voltar. Não adianta tratar libido. Não adianta investigar outras coisas aqui. A gente vai ter que tratar de novo essa questão de autoconhecimento. E um pontinho até mesmo para os homens, para os maridos que têm as suas parceiras que não têm libido, uma reflexão também. Porque a mulher, ela nunca vai ter, ninguém vai ter interesse em nada que não seja bom pra gente. Então, se a mulher dá desculpa para não ter uma relação sexual, sim, tem a parte do autoconhecimento corporal, mas também significa que, puxa, será que esse sexo está sendo bom para ambos ou é um sexo mais egoísta? Será que essa mulher sente prazer lá? Será que esse parceiro também consegue ouvir as vontades dela? Ela sente prazer ou não? Porque se o sexo só é bom para um dos lados, somente para o parceiro, aquela mulher vai inventar desculpas, ai, que dor de cabeça e tudo mais, para não ter aquele momento. Então, aí é uma questão muito importante para dar atenção, porque como a gente falou desde o início, é um dos pilares fundamentais para a nossa vida ser equilibrada, feliz e realizada. E querendo ou não, tem muitos relacionamentos que sim, acabam terminando porque estão infelizes na sua vida sexualmente, porque querendo ou não, o sexo está junto com a emoção, porque, como a gente falou, se a mulher não se permite ter sexo com o seu parceiro, tem alguma coisa na questão amorosa, de admiração ou sentimento naquele relacionamento. Então não é só a vida sexual do casal que está fria, morna e distante, é a questão afetiva e amorosa daquele relacionamento. E sem essas bases o relacionamento não sobrevive. Eu mesmo, quando eu recebo alunos para aprender a massagem tântrica, eu pergunto qual que é a sua busca, o que te motivou a querer aprender a massagem tântrica, o que você acha que vai transformar e entregar na sua vida? Alixa, eu acabei de sair de um relacionamento de X anos de casado e eu pergunto, puxa, qual foi um dos motivos que levou a terminar? A relação sexual. Então eu pergunto, e agora qual a sua intenção? Eu não quero cometer o mesmo erro com a minha parceira. É legal, porque ele aprendeu que precisa dar atenção e aprender sobre o corpo feminino e o prazer feminino, mas o triste é, por que a gente espera até o final? Por que a gente não tenta
resgatar e conversar com o nosso parceiro enquanto estamos dentro desse relacionamento. Por que nós deixamos nossa vida sexual na gaveta de meia, né? Para dar atenção quando a gente tiver tempo. Não, a gente tem que alimentar e regar, que é o que a gente está falando, o tempo todo. Só que não é pesado, como parece assim falando, né? É divertido, olha os brinquedinhos, olha quanta informação, é trazer qualidade. A gente quer que a vida sexual das pessoas fique mais feliz. Por isso que a gente está tentando trazer essas diquinhas pro pessoal aí. E como é que a massagem tântrica funciona? A gente pode fazer, vai sozinho, vai em casal, vai solteiro, como é que funciona isso? A massagem tântrica é para todos que estão se permitindo se conhecer, tirando as camadas dos conhecimentos que a sociedade te entregou, né? Então, a massagem tântrica pode ser um momento seu, íntimo, de autoconhecimento corporal, ou, puxa, eu quero ir com meu parceiro para que nós descobrimos o que nós somos capazes de sentir. Que legal isso. Né? Então, tem essas duas experiências. Mas quando a gente vai ver, até mesmo em casal, a experiência sempre é individual. É o meu momento, é uma jornada para o meu interior. E ali é como se fosse um ritual. O mais legal é que as pessoas, quando escutam falar sobre massagem tântrica, acham que é simplesmente uma massagem erótica que vai te levar ao clímax. Só que o que a gente mostra e educa, né, reeduca na massagem tântrica? É que o clímax ele tem que ser uma consequência. Porque um dos grandes motivos que trazem ansiedade e disfunções sexuais nas relações das pessoas é a gente só praticar o sexo com o único intuito de chegar lá. Só que isso vira uma ansiedade, vira uma afobação, ao ponto da gente fazer uma atividade 5 do CREO, não degustar o passo a passo. Aquela pressa, né? Dar um salto no tempo, ao ponto de... Até porque o orgasmo, eu brinco, cara, o orgasmo dura de 3 a 6 segundos, ele é um disparo de prazer. Vale muito mais a pena você degustar os andares e os níveis anteriores. Então, o Tantra, ele ajuda você a respirar, curtir cada instante, e começar a apreciar. Eu brinco que é um menu de degustações de novas sensações. Você só conhece a sobremesa. É verdade. Então, o Tantra vem te mostrar a entrada. Então, a gente trabalha em nível sensorial, despertando outras fontes de prazer no seu corpo, em estímulos diferentes. A gente trabalha assopro, toque com cabelo, com pena, toques suaves para trabalhar com a energia adormecida no seu corpo. Que legal. Depois vai avançando os níveis até que lá por final vai começar a trazer toda essa energia que trabalhou no seu corpo inteiro para o seu genital. Mas só vai avançando conforme a pessoa se sente à vontade e autoriza, que daí vai agindo de uma forma naturalmente. Muita gente tem medo de chegar lá, ficar, né, com vergonha e tal. Tem tudo no seu tempo, no seu limite, né? Exatamente. Tudo respeitado, isso é muito legal. Então a sua respiração, o seu corpo, ele sempre se comunica com a gente o tempo todo. Uma das coisas que eu falo, puxa, o corpo feminino, quando está sentindo prazer, do homem também, mas a mulher, ela dá tantos sinais que são tão bonitos do homem apreciar, só que ele não consegue prestar atenção porque ele está sempre afobado numa velocidade rápida. Então eu falo, desacelera um pouco o tempo para você sentir e perceber a pele arrepiar. Quando o parceiro e a parceira estão encaixados, né, ou um casal homem afetivo também, mas quando você está sentindo encaixado na sua parceira, você sente a contração do corpo dela pulsando de prazer. Uau. Isso é muito excitante, né? Só que a maioria das pessoas não consegue sentir essa transformação porque está sempre tudo numa velocidade muito mais rápida, trazendo muita ansiedade. Então o Tantra ele vem para mostrar para você do que você é capaz, de tudo que você realmente pode sentir, despertar o seu real potencial sensorial e orgástico. Tanto que antes dessa massagem é feita uma conversa, uma avaliação, uma anamnese, né? Para a pessoa, né, compartilhar ali os seus medos, as suas dúvidas, curiosidades, para sair tudo perfeito, né, Alixá? Isso. Agora, em relação a brinquedos eróticos, a gente sabe que a indústria erótica, ela tá cada vez fornecendo mais novidades aí o mercado, né, Amora? Só que assim, ainda tem muita gente que fala assim, é um sex shop, por exemplo. Você imagina no quê? Num vibrador gigante. E não é só isso. Daquele tamanho. Mas não é só isso, né? O mercado tem muito produto bacana. O que você... Uma diquinha para quem nunca usou, não conhece, um produto para começar a usar, para começar a consumir. Um bullet, né? Apesar que eu falo hoje em dia, né? Eu faço esse questionamento para as mulheres também. O que você quer sentir? Porque às vezes é uma mulher que está casada há 30 anos e que nunca teve um disparo de orgasmo e não conhece. E fica, cadê o ponto G? E quer que o produto faça milagre. E aí você entender assim, em que momento você está para poder indicar o melhor produto para ela. Mas assim, a porta de entrada sempre, né, foram os bullets, que são as cápsulas vibratórias.
Trouxe esse formato de batom. Se alguém pegar tua bolsa e encontrar, vai jogar um batom. Não precisa se preocupar com as crianças, né? Dá pra deixar na mesa, dá pra deixar na mesa aqui. Vai retocar a maquiagem. Não aqui no Grupo Mas, que todo mundo vai saber o que é. Olha lá, ó. Segura aí. Deixa eu ver. Uau, não parece, gente, mas tá, ó, vibrando muito. E aí essa vibração vai fazer esse estímulo de circulação sanguínea ali, em clitóris, nos lábios, entradinha do canal vaginal, pode colocar também. Dá Então, pra começar com esse aqui. dá pra começar atrás do pescoço, no mamilo, vai descendo, né? Nossa. Chegou na parte íntima, vai atrás assim, gostei aqui, deixa, né? Até porque muita gente não se permite comprar um vibrador porque tem medo de, tipo, alguém ver, Que alguém encontrar. encontre, né? Então é muito interessante isso, os formatos diferentes. E aí, Acho que vai dar pra ver que vibra pra caramba. Olha o que a gente tá fazendo. não sei se deu pra mostrar. Dá sim. Pelo menos dá pra ouvir que o barulhinho faz Deu pra ali. ouvir? Deu pra ouvir aí? Mas ele é silencioso, ó, ele é silencioso. É só quando colocou ele na mesa pra vocês sentirem ele vibrando. E aí, esse eu acho que seria o mais legal para uma pessoa que quer começar a entender o que essa vibração faz pelo teu corpo, por esse estímulo. E aí o que tem de mais moderno hoje, que são os ondas de pressão, os famosos massageadores de sucção. Mas eu falo assim, gente, não é sucção igual o pessoal fica falando, tá? Sucção é tipo aspirador de pó. Não, gente, não é um aspirador de pó. Não faço isso em casa com o aspirador. Isso aqui é onda de pressão, uma tecnologia revolucionária que vai mandar ali um estímulo pro teu clitóris de uma forma muito sutil. Então, ele é muito sutil e essa onda que ele faz entre o massageador e o teu clitóris, que essa partezinha você deixa encaixadinho no clitóris, tá? Será que tem? Deixa, mostra Cadê o pra clitóris gente o ali? clitóris. Que é o grandão aqui. Pode ser. Ó, então ele tá aqui, você só encaixa no clitóris, tá? E essa ondinha de pressão que vai fazer entre o massageador e o clitóris começa a estimular a tua circulação para que você tenha orgasmos múltiplos. Uau! Tá? Qual é o nome dessa belezinha? Esse aqui são os massageadores de ondas de pressão, Ondas tá? de pressão. E aí tem várias marcas, vários nomes, vários tipinhos, assim, ó. Porque esse aqui, por exemplo, faz onda de pressão mais ponto G. Gente, tem Eu muita gosto coisa. desse da casezinha porque ele é um dos mais modernos que a gente tem e também é silencioso. E se alguém pega na tua bolsa igual o batom, charme. é um estimulador de colágeno, tá? Mas ninguém precisa saber. Porque tem a esponjinha muito parecida. Sim, ninguém precisa saber que você estimula colágeno pelo clitóris, tá? Então, assim, é algo bem Só legal. que assistir a esse podcast. E é algo muito legal, muito sutil também, porque a pessoa, eu estou lá, né, no ato sexual e eu quero estímulo de clitóris, senão eu não vou conseguir chegar ao orgasmo com meu parceiro. Quando eu falei assim, você começa a sentir que tá pulsando, que tá não sei o que, já começa a se mexer, faz o movimento contrário. Tira esse negócio debaixo do travesseiro, faz algum movimento. E aí você encaixar esse massageador, por exemplo, esse modelo em específico, né, que eu gosto de falar bastante dele, encaixando no clitóris enquanto tá sendo penetrada, é um plus a mais que você dá, assim, é como se tivesse. É um outro estímulo, né? Então, é como se estivesse recebendo sexo oral e penetração ao mesmo tempo, sabe? Assim, como assim, que louco, mas ele tá ali, mas tá. Entenderam, né? A dica que eu dei. Essa, ela é. Não sei se vocês conhecem essa. Não. Nossa, gente. Pena que não dá pra. Né? Mas dá pra ver pela carinha já, né? Que ela pega. E ele é sutil, tá? É isso que dá orgasmos múltiplos, não é aquela afobação, aquele desespero. Que né? legal. Não, Então, pra você sutil. que nunca usou, tem muita coisa bacana nesse mercado aí. A gente está quase acabando o nosso bate-papo. Eu sabia que ia passar voando, mas eu preciso tocar num assunto que é bem sério também, não que a gente, né? Mas a questão da dor na relação, Cami. Muitas mulheres acabam ficando solteiras, acabam terminando o relacionamento, seja casamento, seja namoro, porque ela sente dor na relação. E isso é muito sério, né? O que pode ser? Primeiro, Também vários não é fatores. normal. Né? Não é normal, ela não Então, pode se achar que essa ela é uma mulher pessoa, né, sente azarada. dor, exatamente. Eu acho que assim, né? Poxa vida, eu tenho dor. E não é pra mim. Ter porque né? eu sinto dor. É isso, não gosto, então, né, enfim, a dor não é normal, né? Se você sente dor, se você sentiu dor em algum momento, é importantíssimo que você pare a relação nesse momento, porque a dor, ela passa por o mesmo canal de prazer. Então, se sente dor, não sente Você vai prazer. associar. Exatamente. Sempre, né? E isso gera um trauma. Isso gera realmente eu digo uma marca, uma cicatriz na vida dessa pessoa, e que se ela continua se dispondo a isso, achando que é isso, tá tudo bem, vou aguentar um pouquinho, ela vai entrar no ciclo da falha sexual, né? O ciclo da falha sexual, ele funciona mais ou menos assim. Então, eu começo a antecipar
que essa relação vai ser ruim, eu começo a lembrar que eu vou sentir dor, eu começo a acionar um gatilho aqui de uma defesa de eu não quero, eu vou sentir dor, eu não vou saber como reagir. Ao fazer isso, eu acabo me desconectando de qualquer sensação boa que eu possa ter, já expliquei que é o mesmo mecanismo fisiológico, então não tem como, né? Eu me desconecto dessa sensação. Ao me desconectar dessa sensação, eu trago emoções como ansiedade, né, a própria tristeza, angústia, eu aciono um monte de emoções aversivas, e se eu aciono essas emoções, eu acabo gerando uma falha de lubrificação, eu não vou conseguir ter, eu não vou conseguir me entregar, e se eu não consigo me entregar, eu volto para o meu ciclo da falha, né? Gerando a antecipação, antes mesmo de eu entrar numa relação, já acho que ela não vai funcionar, então a gente tem que cuidar muito com esse ciclo, e se essa mulher sente dor, é porque tem um motivo para isso, né? E a gente precisa investigar, seja junto com um tratamento psicológico, para a gente avaliar algumas questões, e não é incomum nós descobrirmos traumas, e aqui eu elenco um que é importantíssimo de falar e que também é um tabu e a gente precisa desmistificar, que é o abuso sexual. Hoje, inclusive, a gente não usa nem mais esse termo abuso, hoje a gente usa o termo ofensa sexual, que mulheres a cada hora, um número significativo, sofrem violência sexual, né, e por pessoas conhecidas ou desconhecidas, mas elas são vítimas disso. Então, essa mulher que de repente já traz esse histórico, com isso também traz ali uma defasagem na vida sexual dela, a gente precisa olhar, seja com fisioterapia pélvica, que é outra especialidade importantíssima. Uma especialidade abençoada, né? Exatamente, que vai treinar com essa mulher, que vai descobrir o que pode ter, né? Então eu tenho, às vezes, pacientes que chegam no meu consultório e dizem assim, eu descobri que eu tenho problema X, um diagnóstico Y, né? Eu tenho ou uma anorgasmia, ou eu tenho dispareunia, vaginismo, e que as pessoas falam pra mim. Tem tratamento, né? É importante a gente saber disso. Tem disso. tratamento, né? Esses casos têm tratamento, tem que buscar ajuda, e mais do que isso, é libertador quando a mulher descobre que, nossa, era isso então, né? Eu tenho uma paciente que ela relata pra mim que ela passou 20 anos da vida dela sentindo dor, né? Sofrendo dentro dessa relação, odiando o sexo, e a gente entende o porquê. E que quando ela foi descobrir através de uma consulta, uma avaliação, ela falou, nossa, a minha fisioterapeuta disse que eu tenho vaginismo, eu não sabia que isso existia, né? E ela falou, e eu me submetia a exame ginecológico, eu sentia dor, inclusive nos exames ginecológicos, então a gente trata. E é muito sofrimento. É muito sofrimento, então não é normal, né? Se você conhece alguém, ou se você mesmo já passou por dor na relação, está sentindo dor na relação, para essa relação agora, busca ajuda, porque se a gente se manter, vai ser muito pior para a qualidade de vida sexual dessa pessoa. Tá certo, tá aí o recado para você, minha amiga. Os homens também, né, podem ser mais parceiros das suas mulheres, das suas filhas, das suas irmãs, né, porque não é tabu, não é vergonha nenhuma discutir sobre esse assunto, conversar numa boa assim, né. Quero agradecer mais uma vez a presença de todas. E acho que aproveita para dar o contato de cada uma, começando pela Aisha. Então, primeiro quero agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar presente com essas beldades e experts nesse assunto, para trazer esse conteúdo para todo mundo que está acompanhando aí, né. Bom, eu sou Aisha, sou terapeuta tântrica e holística, né. Meu trabalho é trazer essa reeducação sexual e autoconhecimento corporal através do Tantra. Tem várias videoaulas minhas no meu canal do YouTube, que se chama Canal da Aisha. São videoaulas gratuitas para você já colocar em prática o dia de hoje, comemorar aí com seu parceiro, com a sua parceira. Se você ficou curioso, também tem o meu curso online disponível e os meus cursos presenciais aqui em Curitiba, que eu realizo ali no espaço do Divale Centro Tântrico, que fica no Batel. Então é só me procurar no Instagram, que é o canal da Aisha, e as minhas videoaulas gratuitas no YouTube, o canal da Aisha. Muito bem, Amora. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, né? Com tanta informação, hoje nesse dia tão especial pra gente que trabalha com sexualidade. Então, parabéns mais uma vez pro grupo também, por proporcionar tudo isso pra gente. E os meus canais o Instagram Amora Padilha _ e Amora Amor Store _ também. Tem o site lá, Amora Amor Store. Tá rolando promoção hoje, não tá? Hoje frete grátis pra todo o Brasil. Frete grátis. Uau. Todos os produtos pra todo o Brasil. Corre lá que dá tempo ainda, tá? Às vezes, se não for de Curitiba, não dá tempo de chegar. Mas vai chegar grátis, né? Mas vai chegar o frete grátis na porta. Temos aí um feriadão, final de semana, pra comemorar uma vida inteira aí pra comemorar e pra ser feliz, né? Muito bem. Cami, muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço a iniciativa de todo o grupo, agradeço as meninas de compartilhar, tanto conhecimento é tão bom, né? E a gente trabalha com isso e sempre tem coisas para aprender, então foi muito gostoso estar aqui com vocês.
E os meus canais, né, eu gosto também de dividir um pouco, então tem o Instagram da clínica, que é Espaço Terapêutico Ânima, tudo junto. Tem o meu pessoal também, que é o cami.demoura. Vai ser uma delícia compartilhar, quem ficou com dúvidas de repente, Sim, né? com Quero certeza. continuar conversando com as meninas. E eu gosto também, pra gente finalizar, assim, né? Eu acho que o que a gente está oferecendo aqui, eu arrisco a dizer que o mais importante da vida hoje tem sido o tempo, porque ele é escasso e ele não volta. Então, dedicar tempo para a vida sexual é algo muito importante. Tem que estar na listinha das pessoas. Entre na nossa Assistir roda da vida, né? Isso, assistir um podcast como o nosso, entrar nos conteúdos que cada uma oferece, é investir tempo para fazer tudo que a gente investe, isso cresce, né? Investe tempo, investe atenção, isso cresce. Então, é fazer da nossa vida sexual mais um investimento, e não aquele que está no último item da lista, mas junto com todas as outras prioridades que a gente tem. Então, a iniciativa foi fazer isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito bem. E eu agradeço aí a toda a audiência aqui no YouTube, nos canais do YouTube do Grupo Massa, e até uma próxima.